Olá a todos, meu nome é Sofia e quero compartilhar a perturbadora experiência que vivi relacionada à bruxaria. É importante destacar que esta história é totalmente verdadeira e meu testemunho pretende servir como um aviso para aqueles que se dispuserem a ouvi-la. Tudo isso aconteceu há 35 anos, quando estávamos casados há 12 anos, eu e Gustavo. Meu marido ganhava a vida como pescador e morávamos numa região do Rio Grande do Norte, cujo nome prefiro omitir por razões pessoais. Naquela época, assim como ocorre ainda hoje, a pesca era a principal fonte de sustento das famílias da região, mas também uma atividade perigosa e exaustiva. Éramos uma família humilde que vivia dia após dia, e eu cuidava dos nossos 4 filhos, enquanto meu marido passava longos dias no mar, enfrentando as intempéries do clima e os perigos da natureza. Para manter nossa família, além de cuidar das crianças, eu fazia pequenos trabalhos nas casas das famílias de classe média daquela região, lavando roupas e limpando casas. Isso nos permitia ter renda extra, já que às vezes a pesca demorava mais do que o previsto ou não era suficiente para cobrir nossas despesas, pois que cuidar de 4 crianças é algo sério. Graças a Deus, uma das mulheres para quem eu trabalhava era especialmente generosa conosco. Seu nome era Isabel, e ela era uma senhora rica que vivia em uma grande casa com seu marido e filhos. Por meio dela, tive a oportunidade de conhecer mais famílias que me davam trabalho e também, por meio dessa amizade com ela, conheceria a pessoa que me salvaria de uma morte certa. Tudo começou quando meu marido, Gustavo, começou a passar mais tempo fora de casa com seus amigos. Eu sempre dizia a ele para me levar onde quer que fosse, mas ele argumentava que eu não podia deixar sozinho nossos 4 pequenos filhos. Então, ele saía para se divertir sozinho nos fins de semana. Além disso, ele dizia que trabalhava duro e também precisava de sua dose de diversão. Enquanto isso, eu ficava em casa, ocupada com as tarefas domésticas e cuidando dos meus pequenos. Eu me sentia sozinha e negligenciada, e não podia deixar de sentir ciúmes das mulheres que se arrumavam e saíam para dançar. Eu me perguntava se Gustavo estava tendo um caso ou se o que ele fazia era apenas uma desculpa para escapar da rotina. À medida que o tempo passava, Gustavo aumentava suas saídas e às vezes nem voltava para casa para dormir. A verdade é que suspeitas mais firmes de infidelidade começaram a surgir em minha mente, mas decidi me concentrar em meus filhos e atender às suas necessidades. Eu me certificava de que meu filho mais velho, que já tinha 8 anos, fosse à escola, tirasse boas notas e todas essas coisas que as mães fazem com todos os seus filhos. Eu fazia isso porque queria que ele tivesse oportunidades na vida muito melhores do que as que eu tive. No entanto, isso não era fácil, pois o dinheiro era escasso e a escola ficava longe de nossa casa. Tínhamos que caminhar 1 hora todos os dias para chegar lá, e muitas vezes o clima não estava a nosso favor. Apesar de tudo, eu estava orgulhosa do meu filho, que era um bom aluno e se esforçava para aprender. Um dia, meu marido Gustavo me anunciou que estava indo para uma jornada de pesca, garantindo que voltaria no dia seguinte devido à ameaça de mau tempo no horizonte. Eu não reclamei, apenas pedi para ele se cuidar, pois em casa o esperávamos com amor, e ele partiu. Ao retornar, ele me surpreendeu com um prato de ceviche, que parecia delicioso. A apresentação era extremamente apetitosa e eu não pude resistir à tentação de experimentá-lo. Ele me contou que havia preparado aquele prato com seus amigos ao desembarcar para comemorar a boa pesca que tinham conseguido. Os pedaços de peixe pareciam suculentos, muito deliciosos, acompanhados de tomate e cebola em um suco de limão. Esse prato tinha uma aparência requintada. Eu comecei a comer imediatamente e, embora o sabor fosse um pouco incomum para mim, decidi não dizer nada. Ele disse que era uma receita especial, que ele havia aprendido e que queria compartilhar comigo aquele prato como um gesto de amor.
No dia seguinte, meu marido mencionou que precisava sair cedo por causa de um compromisso de trabalho pendente. Lembro-me vividamente que ele voltou mais tarde com outro prato de ceviche em suas mãos. Essa preparação parecia tão deliciosa quanto a anterior. Consistia em pedaços de peixe cozidos no suco de limão, acompanhados de cebola, tomate, mas agora com pedaços de pimenta picada finamente. Ele explicou que, enquanto fazia seu trabalho, ele e seus colegas decidiram preparar o ceviche, pois ele havia levado os ingredientes necessários. Me falou ainda que, como eu tinha gostado muito do anterior, ele trouxe uma porção maior dessa vez para que eu pudesse aproveitar melhor. Novamente, o aroma de limão invadiu meus sentidos e o sabor do peixe era fresco e suave. Ele disse que era uma forma de me agradecer por tudo o que eu fazia por ele e por nossa família. Essa situação se tornou uma rotina constante em nossas vidas. Meu marido continuava me trazendo comida toda vez que voltava de suas saídas de pesca. E o estranho era que agora essas jornadas se tornaram mais curtas em comparação com suas capturas anteriores. Ele sempre me trazia aquele ceviche delicioso, insistindo que era sua especialidade culinária. Eu me sentia lisonjeada, acreditando que seus gestos eram uma demonstração de carinho e que nosso relacionamento estava melhorando. Pensava que seu amor por mim era genuíno e leal. No entanto, com o passar do tempo, comecei a me sentir realmente mal toda vez que comia o que ele me trazia. Passaram-se algumas semanas e me lembro que era novembro. Os mal-estares se tornaram mais intensos. Sentia dores corporais constantes e, acima de tudo, assustada, percebia como meu abdômen começava a inchar sem motivo aparente. Certa tarde comentei com Gustavo que me sentia doente, que precisava fazer algo, pois a cada dia me sentia pior. Mas ele, em vez de se compadecer, apenas me rotulou de inútil e disse que provavelmente era um mal-estar sem importância. Me questionou por que eu ficaria doente, se ambos comíamos a mesma coisa, sendo que ele não experimentava nenhum mal-estar. No dia seguinte a essa conversa, ele chegou em casa com umas ervas e disse que seus amigos as haviam dado. Haviam dito que ele deveria fazer um chá para mim e que depois disso qualquer mal-estar seria aliviado. Ele amavelmente fez o chá para mim, mas estranhamente tinha uma cor escura e um cheiro forte. E por alguma razão, ao bebê-lo, o sabor me lembrava o sabor do ceviche, que até então tinha comido tantas vezes. Enquanto bebia, ele me dizia que logo me sentiria melhor. Tomei confiante, mas não senti alívio algum. Pelo contrário, meu estômago se revirou mais e senti náuseas. Pensei que talvez fosse uma reação normal ao chá e esperei que o efeito passasse. Mas o que não sabia era que aquele chá continha algo mais que ervas, algo que poria em perigo minha vida. Em algumas ocasiões, cogitei a ideia de consultar um médico por conta própria, devido aos meus crescentes mal-estares, mas meu marido sempre encontrava uma desculpa para me impedir. Quando eu dizia que já voltava, que iria buscar atendimento, ele saía de casa antes de mim. Dizia que tinha esquecido uma pescaria que já haviam combinado, ou que precisava ir limpar o barco para tê-lo pronto para a próxima pescaria. Sempre saía com essas desculpas, e era apenas para evitar que eu buscasse ajuda médica. Lembro-me especialmente de uma noite em que a dor em meu estômago era tão insuportável que tive que vomitar a comida do dia. Naquele momento, percebi que emanava um cheiro nauseante daquilo, o que me encheu de preocupação. O cheiro era semelhante ao de putrefação, e isso me fez sentir nojo e medo. Não entendia o que estava acontecendo comigo, e me perguntava se tinha comido algo estragado. Mas o mais estranho era que só eu vomitava, e ninguém mais em casa parecia afetado pela comida. Em um dia em que não havia comido o ceviche de meu marido, estranhamente não havia ficado doente. Então decidi fazer um extra e ir limpar a casa da senhora Isabel, que mencionei no começo do meu relato. A senhora era uma mulher de aproximadamente 85 anos.
Estava sozinha na vida, pois era viúva, e seu único filho havia falecido em um tiroteio vários anos atrás. Apesar de sua idade, sempre foi extremamente gentil comigo e com meus filhos. Eu já trabalhava para ela há cerca de 6 anos, então ela me conhecia bem e confiava em mim. Ela era muito religiosa. Sua casa estava cheia de imagens de santos e virgens. Ela sempre me dizia para confiar em Deus e que Ele tinha um plano para todos nós. Eu agradecia suas palavras e conselhos, mas não era muito devota. Enquanto eu estava ocupada com meu trabalho, a senhora Isabel se aproximou de mim com uma expressão preocupada e perguntou se tudo estava bem. Agradecida por seu interesse, fui sincera com ela, embora evitasse entrar em detalhes sobre meus problemas para não lhe causar preocupações desnecessárias. Eu compartilhei meus sintomas com ela e ela, com sua característica gentileza, aconselhou-me a deixar de lado minhas tarefas e buscar atendimento médico imediatamente. Expliquei que não tinha dinheiro para pagar uma consulta médica, muito menos para comprar medicamentos, já que meu marido costumava afirmar que todo o dinheiro que ganhava com meu trabalho era necessário para as despesas da casa, e assim ele sempre me deixava sem um único centavo. Nesse momento, a senhora Isabel tirou algumas notas de sua elegante bolsa dourada e azul e me entregou. Ela insistiu para que eu usasse o dinheiro para ir ao médico e, se necessário, para adquirir qualquer medicamento receitado. Embora eu me sentisse envergonhada por receber sua ajuda dessa forma, ela enfatizou que a saúde e o bem-estar meu e de meus filhos eram de suma importância. Disse ainda que conhecia um bom médico que atendia no centro de saúde da cidade e que poderia me acompanhar se eu quisesse. Ela me encorajou a aceitar a oferta e eu não pude recusar. Pensei que talvez fosse uma oportunidade de descobrir o que estava acontecendo comigo e se havia alguma esperança de cura. Após a minha visita ao médico, recebi uma receita e um tratamento que deveria seguir à risca, conforme prescrito por ele. No entanto, passados os dias e seguindo à risca tudo o que o médico me receitou, os sintomas persistiram e minha barriga continuava a inchar dia após dia. Na minha jornada de trabalho seguinte na casa da senhora Isabel, compartilhei como me sentia e ela me disse algo que me deixou muito confusa. Ela disse que acreditava que eu não estava doente de verdade, mas sim sendo vítima de bruxaria. Contou que havia visto algo semelhante em um parente e que, por mais que tenha sido tratado por médicos, apenas uma bruxa foi capaz de curá-lo. Ela me assegurou que não deveria me preocupar e que me levaria para conhecer Dona Francisca, uma mulher com habilidades e conhecimentos em bruxaria e que, segundo os dizeres da senhora Isabel, essa mulher seria capaz de me curar. Naquela tarde, meu marido havia saído e não havia ninguém para cuidar dos meus filhos, então pedi um favor à minha irmã para que os cuidasse e segui até a casa da senhora Isabel para depois ir ver Dona Francisca. Ao chegar onde a curandeira estava, nos deparamos com uma multidão que esperava pacientemente para ser atendida. Depois, um jovem se aproximou de nós e nos informou que normalmente atendiam cerca de 30 pessoas por dia e que não havia mais espaço para nós. No entanto, a senhora Isabel explicou a situação ao jovem e disse que não importava se passássemos a noite ali, pois precisávamos de ajuda urgente. Ele, por sua vez, contou isso a Dona Francisca e ela concordou enquanto nos olhava. Quando finalmente chegou a nossa vez, Dona Francisca nos recebeu com gentileza. Começou perguntando por que eu tinha ido à sua consulta e expliquei meus desconfortos. Nesse momento, minha barriga havia aumentado significativamente e, apesar de seguir o tratamento médico, não havia melhora. Além disso, mencionei que a senhora Isabel havia me dito que talvez eu estivesse sofrendo de bruxaria, que meus sintomas não eram de uma doença comum. Também mencionei que, apesar da dor persistente, estava constantemente exausta. Ela me olhou fixamente e pediu para ver minha barriga. Fiz isso com certa vergonha, e ela a tocou com suavidade.
Então a bruxa fez uma careta de desagrado e me disse que a senhora Isabel estava certa. Alguém havia me feito um trabalho de bruxaria para me prejudicar. Ela disse que era um mal muito utilizado porque era bastante eficaz. Explicou que o que tinham feito comigo era me dar bruxaria na comida. Isso era verdadeiramente eficaz, pois o trabalho se alojava no estômago da vítima e causava uma infecção interna. Disse que esse era o motivo do odor fétido do meu vômito e do meu cansaço extremo. Perguntou se eu suspeitava de alguém que pudesse ter me feito isso e eu não soube o que responder. Em seguida, a bruxa Francisca pegou minhas mãos e fechou os olhos por alguns instantes. Quando os abriu, me ofereceu um copo de água e me indicou que bebesse. Tomei o copo e comecei a beber com dificuldade, percebendo que seu sabor era extraordinariamente amargo. Senti um ardor na garganta e um arrepio no corpo. Ela me disse que era normal, que a água estava abençoada e que servia para limpar meu organismo das impurezas. Em seguida, me entregou um saquinho com ervas e me explicou que eu deveria tomá-las como se fosse um chá em água bem quente. Também me deu um frasco de vidro com um óleo especial para aplicar na região do meu estômago. Ela me advertiu que, para que todo o seu trabalho surtisse efeito, eu deveria me limitar a consumir apenas comida que eu mesma preparasse, sem permitir que mais ninguém cozinhasse para mim. Mencionei que às vezes meu marido me trazia comida de fora, mas ela insistiu que eu deveria até mesmo me abster de consumir a comida que ele me fornecesse. Além disso, indicou que meus filhos deveriam fazer o mesmo e comer apenas o que eu preparasse. Comecei a fazer perguntas para entender melhor a situação, mas Dona Francisca me disse que me daria respostas em uma semana, pois nesse período de tempo eu deveria voltar ao seu consultório. Na primeira noite após seguir suas indicações, senti a necessidade de vomitar. Quando o fiz, fiquei petrificada ao descobrir que havia expelido o que pareciam ser pedaços de peixe podre, misturados com cabelos e também alguns pequenos vermes brancos. Fiquei muito assustada e pensei que estava à beira da morte. Desesperada, liguei para a senhora Isabel e contei o que havia acontecido. Ela me tranquilizou e disse que isso era um bom sinal, significando que o feitiço estava sendo quebrado e que eu estava expulsando o que tinham colocado dentro de mim. Ela me pediu paciência e fé, instruindo-me a seguir as recomendações de Dona Francisca à risca. Senti-me à beira do desmaio diante da cena angustiante que vivenciava. Fiz um esforço desesperado para expulsar qualquer resquício em meu estômago, enquanto lágrimas de medo e angústia rolavam pelo meu rosto. Perguntei-me por que isso estava acontecendo comigo. Quem poderia estar por trás desse estranho e aterrorizante evento? Por que alguém estaria me fazendo essa maldade se minha única preocupação era trabalhar e cuidar da minha família? Apesar das dúvidas que inundavam minha mente, optei por manter o silêncio e seguir estritamente as orientações de Dona Francisca. Meu marido costumava me trazer aquele delicioso ceviche que ele preparava, mas meus desejos de melhorar para o bem-estar dos meus filhos e o meu próprio me impulsionaram a continuar o tratamento com Dona Francisca. Quando meu marido me perguntava se eu estava gostando da comida, eu respondia que sim, que gostava muito, mas na realidade eu pegava a comida e a colocava em sacos de lixo pretos, para então jogá-los longe. Tudo com o propósito de que ele não percebesse que eu não estava comendo o que ele tão amorosamente me trazia. Os dias se passaram e retornei à consulta com a bruxa Francisca. Sentamo-nos e ela me perguntou como tinham sido esses dias. Contei-lhe tudo o que tinha acontecido e, enquanto falava, uma lágrima escorreu pelo meu rosto. Dona Francisca pegou minha mão com ternura e então disse que precisava tocar meu estômago. Em seguida, afirmou que tudo estava melhorando, que eu deveria continuar o tratamento com as ervas que ela havia enviado por mais uma semana e tudo terminaria. Assenti com a cabeça e ela se sentou ao meu lado, então com uma voz tranquilizadora, mas firme, começou a me revelar uma verdade para a qual eu ainda não estava preparada.
Ela disse que tinha visto que o responsável por fazer isso comigo era ninguém menos que meu próprio marido, Gustavo. Afirmou que ele tinha uma amante e ambos estavam fazendo bruxaria contra mim com o objetivo de me adoecer. Explicou que nem os médicos nem os exames médicos tinham encontrado algo anormal em minha saúde, pois o trabalho estava oculto para não ser descoberto. Além disso, como é bem sabido, os médicos raramente curam males causados por bruxaria. Ela disse ainda que o objetivo desse casal era abrir caminho para que ele pudesse ir embora com aquela mulher e levar nossos filhos consigo. Também, sem rodeios, ela me revelou como preparavam o ceviche que eu tanto gostava. Segundo a curandeira, meu marido cortava o peixe em pedaços e os deixava ao sol para que se decomponham. Então, ao preparar o ceviche, ele misturava os pedaços com uns pós fornecidos por sua amante. Com essa mistura, ele fazia o ceviche que me dava para comer, e devido ao ácido do limão, eu não sentia o sabor desses pós. Fiquei atônita com o conhecimento tão detalhado dela sobre o que haviam feito comigo, e mais porque eu nunca tinha lhe contado esses detalhes, e ao perguntar como ela sabia de tudo isso, ela me disse que tinha seres de luz que lhe contavam tudo. Era graças a essa conexão especial que, ao pegar minha mão e fechar os olhos, ela conseguia compreender plenamente o que estava acontecendo e como deveria me ajudar. Com toda essa informação, saí do consultório dela decidida a terminar meu relacionamento com Gustavo. Para minha surpresa, ele não se defendeu nem negou nada e simplesmente me deixou ir. Graças ao direcionamento e apoio de Dona Isabel e da bruxa, com o tempo consegui me curar desse mal e conseguimos seguir em frente, eu e meus filhos. Hoje em dia, meus meninos têm diplomas de nível superior, são engenheiros e médicos. Consegui custear esses estudos com a inestimável ajuda da senhora Isabel, pois ela nos acolheu em sua casa quando saímos de casa. Viver com ela foi como ter uma segunda mãe, já que nos cuidou e amou sem pedir nada em troca. Eu, por minha vez, fiz tudo o que pude para que seus últimos anos de vida fossem cheios de amor e companhia. Meus filhos a amavam tanto que a chamavam de vovó e sempre lhe seremos profundamente gratos. Quando a senhora Isabel faleceu, nos deixou em seu testamento sua casinha, a qual temos cuidado como o tesouro que é, além de ir arrumando e modernizando aos poucos. Sempre mantemos uma vela acesa e rezamos pela eterna paz da senhora Isabel em agradecimento por sua generosidade. O pai dos meus filhos finalmente terminou seu relacionamento com a outra mulher, depois de alguns anos juntos. Hoje em dia, ele vive sozinho e triste, pois em uma briga perdeu um olho e teve que removê-lo. Ainda vive da pesca, embora não tenha mais tanta sorte como antes. Vejo isso como um exemplo de como a maldade às vezes retorna multiplicada para quem a pratica contra outra pessoa. Vou contar-lhes o meu caso. Meu nome é Antônio, e há algum tempo vivi uma situação terrível relacionada à bruxaria. O lamentável do caso foi o pano de fundo que deu origem a todo esse mal que ocorreu em minha vida, o qual conhecerão a seguir. Em minha família não crescemos com o apoio de um pai, pois este faleceu quando meus irmãos e eu éramos muito pequenos. Por isso minha mãe se encarregou de nos cuidar desde pequenos, trabalhando longas jornadas, nas quais nós, seus filhos, tínhamos que nos virar como podíamos, ou então, em algumas ocasiões, uma de minhas tias vinha nos dar comida ou nos ajudar nos afazeres básicos. Assim, levamos uma vida muito difícil, cercados por carências e muitas dificuldades. Isso tudo acabou culminando que 2 de meus irmãos se tornassem criminosos, os quais agora estão na prisão. Minha irmã, a mais nova, fugiu de casa aos 17 anos com um senhor mais velho, que aparentemente tinha dinheiro e lhe havia prometido uma vida melhor. Por minha parte, fui o mais apegado à minha mãe, e quem mais esteve apoiando-a nos momentos difíceis, sobretudo quando minha mãe, pela idade e pela doença, já não pôde mais trabalhar. Eu, sendo mais jovem, estava trabalhando em uma oficina mecânica, na qual recebia um salário que nos permitia, a minha mãe e a mim,
seguir em frente. Portanto, minha mãe tinha um enorme carinho por mim, além de um grande apego. Eu já era um jovem maior de idade, e no meu direito estava tentando fazer minha vida, então comecei a sair com algumas garotas. Na minha ideia, eu queria construir uma vida nova e uma família também. Mas havia algo muito estranho, porque meus relacionamentos, por mais que eu me esforçasse, não duravam muito. Isso começava a me preocupar bastante, porque sentia que eu não tinha direito à felicidade e que estaria condenado para sempre à solidão. E foi até que conheci Nádia, uma garota com quem já estava há mais de 8 meses em um relacionamento e com quem me visualizava triunfante em uma vida cheia de amor e felicidade. Nádia ia constantemente para minha casa. Ela era uma mulher muito boa e nobre. No entanto, eu não entendia a razão pela qual minha mãe não gostava dela. Realmente não havia motivo. E quando confessei à minha mãe que queria pedir Nádia em casamento, ela me dizia que Nádia não me convinha, que ela não era uma boa garota e que certamente me faria muito infeliz. Eu, ingenuamente, dava muito ouvido aos conselhos da minha mãe, e por isso fui mais cauteloso com Nádia. Mas com o passar do tempo, confirmei que ela era a garota com quem eu queria me casar e viver o resto dos meus dias. Portanto, decidi não dar muito ouvido à minha mãe, e assim fui aos pais de Nádia pedir sua mão em casamento. Isso enfureceu muito minha mãe, a ponto de termos uma forte discussão. O resultado foi que, contra sua vontade, minha mãe deveria respeitar minha decisão, porque eu era um homem feito, com direito à minha felicidade. Mas nem tudo seriam flores. Logo após tomar a decisão daquele casamento, Nádia começou a se sentir de forma muito estranha. Ela me dizia que tinha constantes pesadelos, nos quais minha mãe queria fazer mal a ela. Naquela época, Nádia já não podia entrar na casa da minha mãe, pois mamãe realmente a detestava. Ou melhor, ela odiava o fato de eu ter que sair de casa e deixá-la sozinha. Ou pelo menos, era isso que ela pensava, porque eu, mesmo não vivendo mais na casa, nunca abandonaria minha mãe, pois a amava muito. Um mês depois de pedir a mão de Nádia em casamento, ela começou a se sentir muito mal. Ela desmaiava algumas vezes, de forma repentina, além de ter muitas dores de cabeça e vômitos. Situação que nos levou a pensar que ela estaria grávida. Mas, ao levá-la ao médico, descobriu-se que não era gravidez. Posteriormente, as coisas pioraram ainda mais, porque ela muitas vezes perdia a consciência e começava a convulsionar, a ponto de sair espuma de sua boca. Vê-la assim me dava muito medo de que algo lhe acontecesse, pois ela sempre foi uma mulher saudável. Ela jamais em sua vida apresentara sintomas de alguma doença semelhante, e pouco a pouco, ela foi deixando de comer. Não tinha apetite e perdeu muito peso. Além disso, com muito medo, ela me confessou que às vezes via um vulto escuro como um fantasma que lhe aparecia com recorrência em vários momentos do dia. Mas isso não era o pior, porque Nádia continuava me dizendo que sonhava frequentemente com minha mãe, e em pesadelos, minha mãe a maltratava, gritava com ela e a agredia. E isso não era tudo, porque também nesses sonhos, ela me dizia que atrás da minha mãe sempre via uma figura como a da morte, parecida com uma caveira. Mas além disso, eu não encontraria relação entre o que acontecia com Nádia e minha mãe. Não haveria maneira dela ter algo a ver com os males que acontecia com Nádia. Mas dias depois, eu mudaria de opinião e foi terrível. Uma tarde voltei do trabalho e minha mãe não estava em casa. Ela tinha ido com uma das minhas tias para uma consulta médica, pois, como mencionei, minha mãe estava doente. Ela tinha diabetes que estava avançando rapidamente, então seus exames precisavam ser frequentes. Naquela tarde, eu estava sozinho em casa e entrei no quarto da minha mãe para ver se ela estava lá e cumprimentá-la. Entrei e vi que ela não estava, mas notei algo estranho. Ela tinha deixado a chave da gaveta da sua cômoda inserida na fechadura. Essa gaveta sempre foi um mistério, porque ela sempre a mantinha fechada. E imediatamente fui invadido pela curiosidade de saber o que ela guardava lá dentro. Com cautela me aproximei, virei a chave, abri a gaveta e encontrei alguns documentos, algumas coisas que não chamaram minha atenção. Mas ao procurar um pouco mais fundo, encontrei um pequeno frasco que continha um líquido escuro e pedaços de ervas estranhas, além de algumas outras coisas que não consegui distinguir à primeira vista. Então,
Eu o tirei e o aproximei da luz. Eu o examinei detalhadamente e notei que no fundo daquele frasco havia uma imagem. Havia uma pequena foto de Nádia que eu tinha perdido tempo atrás e nunca consegui encontrar. Aquela foto estava colada debaixo do frasco. Eu não podia acreditar. E apesar de não saber muito sobre o assunto, era bastante claro que aquilo era um trabalho de bruxaria. Um feitiço que minha própria mãe tinha feito em minha noiva para prejudicá-la e afastá-la de mim. Naquele momento senti uma terrível decepção com minha mãe e uma raiva de saber que ela não queria me ver feliz. Sua atitude egoísta revirou meu estômago. Diante da situação, não hesitei em colocar aquele frasco em um saco preto. Eu o escondi muito bem dentro de uma mochila e voltei a deixar a gaveta da cômoda como a encontrei. Naquela tarde, saí de casa muito assustado. Eu não sabia o que estava acontecendo e pensar que minha mãe poderia ter feito tal coisa me causava muito medo de imaginar que ela também pudesse me fazer mal. Fui imediatamente para o apartamento onde Nádia morava. Ela abriu a porta, olhando para mim com seu rosto abatido. Vê-la mal partia meu coração, e naquela noite, sugeri a ela que me permitisse ficar ao seu lado. Também pedi que ela fosse muito compreensiva e pedi desculpas antecipadamente, e então contei a ela tudo o que estava acontecendo. Ela imediatamente começou a chorar. E não podia acreditar que todos os seus males tinham sido causados por bruxaria feita por minha mãe. Eu realmente senti muita vergonha de contar a ela que minha própria mãe queria acabar com sua vida. Naquele apartamento, Nádia morava com uma de suas amigas, que ouviu tudo e nos disse que ela conhecia uma mulher feiticeira que poderia nos ajudar. E nós, com medo, não tivemos escolha senão aceitar essa ajuda. Então fomos até aquela mulher e levamos o frasco com o trabalho que tinham feito em Nádia. A mulher nos recebeu e quando contamos o caso e mostramos aquele frasco, ela o pegou e o observou com cuidado. E fazendo uma careta de desagrado, disse a Nádia: "Ai, garota, queriam te ver muito ferrada, mas você veio a tempo, eu vou te ajudar." Depois ela se referiu a mim dizendo: "E a você, o que eu digo, rapaz? Sua mãe não quer te soltar? Porque posso ver que ela já fez esses trabalhinhos antes. Ela tem medo de ficar sozinha e doente. Mas te digo uma coisa, ela ficou doente e está pagando um alto preço porque durante toda a vida ela fez esses trabalhos para se livrar de seus inimigos. Então não fique surpreso se um dia desses ela partir desse plano. Sinto muito, rapaz, mas sua mãe não é tão boa pessoa quanto você pensa." Depois de nos dizer isso, a mulher deitou Nádia, deu-lhe algo para beber e começou a rezar por ela. E Nádia parecia como se tivesse adormecido. Eu estava com medo dentro daquela sala, iluminada apenas por velas, com figuras de todos os tipos de santos estranhos, envoltos na densa fumaça das ervas que a bruxa estava queimando. Pouco depois, fiquei perturbado ao ver Nádia começar a falar coisas que eu não conseguia entender. E parecia também como se ela estivesse convulsionando, porque seu corpo tremia em um movimento espasmódico que a agitava com violência. Eu tentei me aproximar, mas a bruxa me deteve, avisando que era perigoso, que eu deveria ficar exatamente onde estava e não falar nada, o que fiz. Enquanto isso, a bruxa se aproximou de Nádia, colocou a mão na testa dela e aproximou sua boca da de Nádia, começando a aspirar o ar que Nádia exalava, como se estivesse engolindo o mal que minha noiva tinha dentro de si. Momentos depois, a bruxa começou a vomitar em um balde de barro que estava perto. Nádia imediatamente parou com aqueles movimentos e seu rosto caiu de lado. Uma leve espuma escorreu pela sua boca. Ela teria adormecido por cerca de meia hora e depois a bruxa a acordou. Ela nos pediu para irmos para casa descansar e que nos próximos 30 dias não nos aproximássemos da minha mãe. Isso para mim seria muito difícil, mas com grande determinação, não fui à casa da minha mãe nos dias seguintes. Também não lhe telefonei. Estava muito chateado com ela pelo que havia feito. No entanto, após pouco mais de uma semana, uma das vizinhas me ligou para me avisar que minha mãe havia piorado da doença e caído em um coma diabético, do qual não conseguiu se recuperar. Considero muito triste e lamentável que as coisas tenham terminado assim, e principalmente que um próprio membro da família seja quem tente destruir você. Eu sempre tentei ser o melhor filho e cuidar da minha mãe, mas seu egoísmo e medo da solidão a levaram a cometer aquelas atrocidades.
Nádia foi melhorando com o tempo e finalmente conseguimos nos casar. Agora, com o passar do tempo, temos uma linda família e deixamos para trás aquela amarga experiência em que fomos vítimas de bruxaria na família. Isso aconteceu comigo há cerca de 3 meses. Um pouco sobre mim. Infelizmente sofro de dor crônica devido a uma lesão nas costas pela qual já passei por 3 cirurgias. Na maior parte do tempo, consigo lidar com isso e viver minha vida normalmente. Mas a cada poucos anos, isso começa a realmente me afetar. Eu entro em uma depressão profunda, paro de falar com minha família e geralmente me torno um ermitão. Quando isso acontece, minha família fica preocupada achando que vou me machucar. Não faço ideia do motivo. Nunca fiz uma tentativa, ou mesmo disse que estava planejando fazer. Eles me levam para o pronto-socorro psiquiátrico, onde geralmente me colocam em um 51/50. Para quem não sabe, isso significa uma retenção de 3 dias, e me enviam para o hospital psiquiátrico local. Nada disso realmente me incomoda, pois tenho um bom seguro, e o lugar para onde me enviam é basicamente como um hotel onde você não pode ter cadarços ou se tocar. Quando você é levado para lá, a pior parte é estar preso a uma maca, e como eu, se você chega no meio do dia, é levado diretamente para a sala de estar onde todos os outros pacientes ficam olhando você chegar. Este pode ser um bom momento para me descrever. Sou homem, um pouco mais de 1,90 m e cerca de 130 quilos, com tatuagens nos 2 braços, e como estive deprimido por meses, minha barba e cabelo estão fora de controle e pareço um motociclista genérico. Então geralmente não tenho ninguém tentando me incomodar. Sou muito amigável, mas a menos que você me conheça, não pareço ser. Como já passei por tudo isso algumas vezes antes, sei mais ou menos o que vai acontecer. Eles pegam todas as minhas informações, garantem que não tenho cadarços ou qualquer coisa com cordas e me mostram meu quarto. Este hospital psiquiátrico é misto, mas os colegas de quarto só podem ser do mesmo sexo. Além disso, é de baixa segurança, o que significa que todos aqui são supostamente não violentos. Minha única questão com este lugar é que eles têm pessoas como eu, que não têm doença mental e estão apenas passando por um momento difícil, misturadas com pessoas de diferentes níveis. Mas nas 2 visitas anteriores aqui, nunca tive problema com ninguém e estava esperando que eu apenas cumprisse meus 3 dias, e pronto. Eles me levam para o meu quarto e a enfermeira diz que vou dividir o quarto com o Tim. Ela começa a dizer algo como: Tim ele é um cara legal, o que é claro me deixou um pouco cauteloso, mas estamos em um hospital psiquiátrico e todos aqui têm problemas. Esses quartos são basicamente como qualquer quarto de motel ruim, só que um pouco maiores, com 2 camas, um banheiro, que irritantemente não tem uma porta completa, uma mesa, e cada paciente tem seu próprio armário. São 3 da tarde e Tim está profundamente dormindo, o que aqui não é estranho, já que todos estão em medicamentos diferentes que os deixam sonolentos ou apenas têm hábitos de sono estranhos. Na verdade, depois de passar horas no pronto-socorro e mais algumas horas me cadastrando aqui, também estou morto de cansaço e decido dormir, o que faço quase instantaneamente. Não faço ideia de quanto tempo dormi, mas quando acordo está completamente escuro lá fora e apenas a pequena luz do chão, que não dá para desligar, está iluminando o quarto. Tim está sentado bem acordado em sua cama e me chamando. E aí, cara, sou o Brian. Teria dito oi antes, mas você estava dormindo, tentando ser o mais amigável possível, já que é mais fácil se dar bem com todo mundo em lugares como este. Sim, tento dormir o máximo possível para não ter que interagir com nenhum dos demônios. Isso deveria ter sido um grande sinal vermelho e meu sinal para pedir um novo quarto. Mas Tim é muito menor do que eu e eles revistam você quando você chega pela primeira vez, então não tinha motivo para temê-lo. Decidi então conversar com ele sobre esses demônios, que descobri serem todas as enfermeiras e médicos para ele. Depois de conversar com ele sobre isso e aquilo por um tempo, avisei que ainda estava muito cansado e precisava dormir mais um pouco. Momento em que ele me disse: ok, e é bom finalmente ter um companheiro humano de quarto. Levei isso como um sinal de que ele estava bem comigo e que não precisava dormir com um olho aberto. Acordei bem cedo para o café da manhã, já que não comia há 24 horas, e fui sentar. Tim sai e senta comigo. Além de se referir às enfermeiras e médicos como demônios, ele parecia bastante normal. Conversamos sobre coisas normais por um tempo, até que ele para de repente
e fica olhando para algo atrás de mim. Você vê ela, aquela é a Jéssica, ela é um anjo. Eu me viro para ver uma garota muito linda, que parece ter uns 20 anos, talvez até 18. Ela acena e diz, oi para Tim, e praticamente todo mundo na área do refeitório parece ser uma daquelas garotas muito alegres que fazem questão de serem super legais com todos. Quando olho de volta, ele está olhando para ela um pouco demais, e eu estalo os dedos. Ei cara, não a assuste. Ele me olhou com uma expressão muito confusa, como se eu tivesse dito a coisa mais absurda do mundo para ele, e ficou muito quieto depois disso. Honestamente não pensei mais nisso, pois tinha meus próprios problemas para lidar. O resto do dia foi o usual em um lugar como este. Ir a reuniões, falar com seu médico, tomar seus remédios, mas a maior parte do tempo você está entediado. A TV tem 4 canais, mesmo que um deles seja HBO, é sempre uma questão de sorte. Então, passei a maior parte do tempo lendo livros na sala de estar. Enquanto eu estava lendo meu livro, Jéssica se aproxima, senta ao meu lado e se apresenta, começando a me fazer todo tipo de perguntas sobre minhas tatuagens, o que estou lendo, basicamente toda a minha história de vida. Assim como eu, ela era basicamente uma pessoa normal passando por um momento difícil, sem doença mental para falar, apenas sofria de ansiedade que a fazia ter ataques de pânico, principalmente porque acabara de começar a faculdade e não conseguia lidar muito bem com a pressão. Acabamos conversando por algumas horas e nem pensei nisso até depois, mas Tim estava passando por nós repetidas vezes. Mais tarde, descobri que ele estava basicamente me olhando fixamente enquanto passava por mim. Depois de conversar com Jéssica por um tempo, aviso que vou tomar um banho antes do jantar e que podemos conversar mais tarde. Como disse antes, os banheiros deste lugar só têm portas pela metade, como uma porta de salão do Velho Oeste, mais sólida, então, quando saio, posso ver as pernas e as meias de Tim embaixo da porta. E aí, cara, você precisa usar o banheiro? Estarei lá em 1 minuto, só preciso trocar de roupa. Ele não diz nada e fica parado lá. Cara, recue um pouco. Você está me assustando um pouco. Consigo ouvi-lo respirando rápido e com força agora. E essas portas não têm tranca. Ele poderia simplesmente empurrá-la se quisesse. Cara, você precisa recuar. Preciso sair. E é aí que ele começa a gritar comigo. Você é Satanás. Você é Lúcifer. Repetindo várias vezes. Estou realmente assustado neste momento. Se eu abrir esta porta e bater nesse cara, serei eu quem levará uma injeção na bunda e será colocado na sala silenciosa. Mas não sei o que mais fazer. E mesmo que ele esteja gritando o mais alto que pode, nenhuma enfermeira parece estar vindo. As portas dos quartos deste lugar são muito grossas. Tenho quase certeza de que é porque os pacientes gritam no meio da noite muitas vezes e eles não querem que outros pacientes sejam acordados. O que é uma política legal, mas está realmente me colocando em uma situação difícil agora. Depois do que parece 10 minutos, mas provavelmente estava mais perto de 1. E exatamente quando estou me preparando para reencenar a cena do banho de Eastern Promises, ele para e sai do quarto. Eu me visto e vou imediatamente encontrar uma enfermeira para contar o que acabou de acontecer. Eu não tinha ideia do que eles disseram a ele, mas eles imediatamente me colocaram em outro quarto. Eu não o vejo durante todo esse tempo ou pelo resto da noite, mas estou realmente assustado. Ninguém nunca gritou comigo, ou me encurralou, ou algo assim antes. E não consigo dormir nada essa noite. Como eles não têm relógios, não faço ideia de que horas são quando ouço da sala de estar. Onde está a estação das enfermeiras? Onde está ele? Por que ele não está voltando para dormir? Com o mesmo tom que ele estava usando quando estava gritando comigo no banheiro. Abro um pouco minha porta e consigo ouvir a enfermeira falando com ele. Você o verá durante o dia e poderá conversar com ele. Depois volte para a cama. Mas eu tenho que vê-lo esta noite. É uma emergência. Isso continua por mais 30 segundos antes que a segurança finalmente chegue. Consigo ouvir uma confusão, mas de jeito nenhum eu ia lá fora para ver o que estava acontecendo. Eu consigo ouvi-lo gritando ainda, mas não consigo ouvir o que ele está dizendo, e eventualmente começa a desaparecer. Ele ainda está gritando, mas eles o estão levando para algum outro lugar. Imagino que seja apenas para a sala silenciosa, que fica do outro lado do corredor do meu quarto. Devo dizer que, mesmo com ele supostamente colocado na sala silenciosa, fiquei acordado a noite toda. Amanhã chega e meu médico já está lá, o que achei muito estranho.
já que normalmente só o via bem depois do jantar. Ele me chama para a sala de entrevistas assim que me vê e basicamente me pergunta toda a minha história de interação com Tim. Repasso tudo, e no final ele me diz para não me preocupar. Tim foi transferido para o outro hospital, mas ele diz o nome. Moro aqui a vida toda, então sei que o hospital que ele nomeou é muito rigoroso, o tipo de lugar onde eles te trancam em um quarto a maior parte do dia. Me sinto um pouco mal, pois sei que ele apenas achou que eu estava roubando seu anjo e estava apenas gritando comigo, nada demais. Mas seja lá o que for, é bom saber que não terei que bater em algum coitado por me deixar desconfortável. Termino minha estadia e me sinto realmente melhor com tudo. A dor está sendo melhor gerenciada e estou pronto para parar de ser um ermitão. Minha avó vem me buscar e penso que estamos prontos para sair, mas o médico está lá novamente muito cedo e minha avó está me olhando de uma maneira que me deixa um pouco assustado. Estou pensando que eles vão me fazer ficar mais tempo, então mais uma vez vamos para a sala de entrevistas. É aqui que eles me contam o que realmente aconteceu naquela noite, o que eles não queriam que eu soubesse antes de completar meu tratamento. Naquela noite, Tim saiu várias vezes para perguntar à enfermeira quando eu iria para a cama, e ela apenas disse a ele que me veria de manhã, sem nunca dizer a ele que eu tinha trocado de quarto. Aparentemente, isso durou horas antes dele finalmente começar a gritar sobre isso. Quando gritou e a segurança chegou, ele foi levado para a sala silenciosa e recebeu uma injeção para adormecer. A enfermeira felizmente ligou para o médico de Tim e contou a ele a situação, e seu médico disse que era melhor mover Tim para a ala de segurança média, que ficava apenas no andar de cima, por alguns dias, até que eu fosse embora. Quando foram buscar as roupas e outros suprimentos de Tim, encontraram um pedaço de metal de 7 polegadas que ele havia quebrado da mesa na sala de TV, que tem uma câmera, mas também tem janelas onde é possível ver a estação das enfermeiras, que nem sempre tem enfermeiras sentadas lá, então minha suposição é que ele esperou até que elas saíssem e trabalhou nele, até que conseguisse quebrá-lo. Tenho quase certeza de que pedir para mudar de quarto foi o que me salvou de ser esfaqueado até a morte enquanto dormia. E os médicos concordaram, o que explica porque ele foi enviado para o hospital mais rigoroso. Como ele nunca me atacou de fato ou algo do tipo, ele não foi acusado de crime algum, e não faço ideia de quanto tempo ele ficou no outro hospital, mas serei um homem feliz se nunca mais encontrá-lo. Gostaria de começar dizendo que nem todos os profissionais de saúde mental são pessoas terríveis. Bons médicos e medicações salvaram minha vida. Também não cresci nos Estados Unidos, então se você ver algo nesta história que te faça pensar, não é assim que funciona, tenha em mente que outros países podem ter leis diferentes. Além disso, isso descreve minhas experiências ao ficar em um hospital psiquiátrico, então prepare-se para gatilhos. Tudo bem, aqui vamos nós. Eu era uma criança problemática. Sou meio problemático em geral. Mas quando eu estava no início da adolescência, especificamente nesta história, eu tinha 14 anos. Eu estava me cortando, suicida e recusando a ir à escola. Então fui colocado em uma lista de espera para um hospital psiquiátrico infantil. Sei agora que o fato de estar nessa lista de espera por quase meio ano deveria ter sido o primeiro sinal de alerta. Na época, gostava de estar em licença médica da escola, o que basicamente significava que eu podia jogar The Sims até às 6 da manhã por 5 meses seguidos. Mas quando tive que arrumar minhas coisas para realmente ir ao hospital, é claro que eu não queria ir. Eu queria receber ajuda, não me entenda mal, mas a ideia de ficar longe de casa por 6 semanas, que é o tempo padrão que levam para analisar e observar você para dar um diagnóstico, após o qual você pode optar por seguir o tratamento, me assustava. Cheguei ao hospital chorando, minha mãe carregando minha mala para mim. As enfermeiras notaram que eu obviamente não queria ficar. "Você está aqui por vontade própria?" perguntou-me o médico. Eu balancei a cabeça. Eles apenas encolheram os ombros, dizendo que poderiam obter uma decisão judicial me forçando a ficar lá. Nunca cheguei a falar com um juiz, nunca tive a chance de me defender ou explicar-me, e pelo que sei, meus pais também não conversaram com um juiz. Um juiz passou rapidamente pela minha história médica e depois assinou um pedaço de papel que me obrigava a ficar neste inferno por 6 semanas. O conteúdo da minha mala foi revistado e lembro-me de me sentir como se tivesse acabado de chegar à prisão. A primeira coisa terrível aconteceu na minha primeira noite. Como me cortava,
Meus braços estavam em péssimas condições. Quando as feridas cicatrizam, coçam. Eu arranhei algumas das minhas crostas antigas e quando fui até a enfermeira pedir um curativo, todos ficaram loucos. Aos olhos deles, eu tinha me machucado de propósito. O que eles não podiam provar, mas ok. Então, o que você faz quando uma paciente mental de 14 anos se machuca? Falar com ela? Tentar ajudar? Não. Eles tiram todas as suas joias, um colar da minha mãe e uma pulseira do meu ex, por quem na época ainda tinha sentimentos muito fortes, e a mandam para a sala de castigo, por 24 horas. A sala de castigo era uma sala pequena com uma grande janela que mal cabia uma cama. Se eu precisasse usar o banheiro, tinha que pedir a uma enfermeira para me acompanhar. E sem brincadeira, em um momento eu estava no banheiro, com uma enfermeira de guarda na porta. Ela perguntou se eu estava bem, e eu respondi sarcasticamente: "Não, estou me cortando com o papel higiênico." Ela disse: "Sério?" e abre a porta. Santo Cristo! Todas as minhas roupas, incluindo roupa íntima e pijamas, foram tiradas do meu quarto e mantidas no escritório da frente pelo tempo que fiquei na sala de castigo. Então, sempre que eu precisava de roupas, tinha que ir até o escritório da frente para pedir. Mas além de ter que pedir roupas e idas ao banheiro, eu fui completamente deixada sozinha naquela sala. Ninguém nunca veio me verificar. Sair da sala de castigo também não foi muito melhor. Nas primeiras 2 semanas, tive problemas estomacais horríveis. Eu me levantava várias vezes à noite para usar o banheiro, que aliás não havia no seu quarto. Você tinha que andar até o banheiro pelo corredor. Como meu estômago me mantinha acordada a noite toda, muitas vezes eu não dormia o suficiente e acabava dormindo durante o dia, o que me levou a não participar das atividades em grupo. E em vez de, sei lá, me acordar, me repreenderam, e cito: "Se eu ficasse acordada a noite toda, perambulando pelos corredores, também estaria cansada. O que você quer que eu apenas suje a cama ou..." E como eu não participava das atividades em grupo, não podia ganhar tempo fora. Sim, eu tinha que ganhar o direito de sair. Até mesmo sentar nos degraus da frente com uma enfermeira ao lado tinha que ser conquistado. Então, nas primeiras 6 semanas, eu estava efetivamente presa, exceto para a escola e fins de semana, onde eu podia ir para casa. Era flagrantemente óbvio que nenhum dos enfermeiros realmente se importava com os pacientes. Eles nem sequer eram enfermeiros de verdade. Eram mais como guardas de prisão. Um deles parecia um mendigo. Outro parecia ter fumado 5 maços de cigarro por dia a vida toda e todos. E quero dizer todos. Eles eram fumantes. Cada segundo livre que tinham era usado para fumar. Bem na porta também, com as portas abertas, para que todas as outras crianças que estavam atualmente passando por abstinência de nicotina pudessem sentir o cheiro da fumaça do cigarro. Vi uma enfermeira de verdade uma vez por semana. Ela principalmente verificava se havia automutilação. Uma vez, me machuquei em casa durante o fim de semana. Eu disse a ela que meu coelho de estimação fez isso, e ela acreditou em mim. Dentro de 6 semanas de estadia no hospital psiquiátrico, vi um psiquiatra míseras 2 vezes. Uma vez para uma introdução geral e outra para um teste de QI. E mencionei que você podia ter um barbeador no chuveiro? Ou a enorme aranha-pássaro que ficava no canto de um dos chuveiros o tempo todo que eu fiquei lá? Ou as teias de aranha e traças que estavam por toda parte? Qualquer pessoa que já tenha lutado contra doenças mentais provavelmente sabe que frases como "melhore" ou "supere isso" são as coisas menos úteis que se pode dizer a uma pessoa mentalmente doente. Eu nunca ouvi tanto isso em toda a minha vida. Houve uma ocasião em que outra paciente, que tinha um medo mortal de aranhas, saiu correndo do quarto em um ataque de pânico porque acordou com uma aranha bem na frente do rosto. Sabe o que disseram a ela? Não seja uma criança, é apenas uma aranha. Deram a ela uma vassoura para se livrar da aranha sozinha, o que obviamente ela não poderia fazer. Minha colega de quarto e eu acabamos ajudando-a. Ambos tínhamos medo de aranhas também, vale ressaltar. Mas possivelmente a coisa mais ultrajante aconteceu no meu penúltimo dia. Alguém disse aos guardas que eu havia contrabandeado uma lâmina de barbear. Então eles me tiraram do café da manhã e revistaram meu corpo de cima a baixo, me despindo, com a porta do quarto da enfermeira bem aberta. Quando não encontraram uma lâmina de barbear em mim, reviraram meu quarto. Também não encontraram nada lá, mas encontraram uma no chão do corredor. Estava até mesmo em seu invólucro. Eu não era a única paciente que se cortava. Na verdade, acho que não havia uma única paciente mulher que não se cortasse.
Aquela lâmina poderia pertencer a qualquer pessoa. Eles não tinham prova de que era minha, mas é claro que foi considerada minha. E apesar de eu não ter nenhum corte novo no braço, fui jogada na sala de castigo por mais 24 horas. Literalmente, minhas últimas 24 horas. E eles prestaram tão pouca atenção à sala de castigo que uma colega de cárcere conseguiu passar uma carta com uma lâmina de barbear por baixo da porta para que eu pudesse desabafar comigo mesma. Caso alguém esteja se perguntando onde estavam meus pais nisso tudo, minha mãe queria me tirar daquele lugar assim que ouviu falar da sala de castigo. Mas como meus pais tinham a guarda conjunta, ela precisava que meu pai concordasse. Meu pai merece uma história para ele mesmo. Mas para resumir, ele não havia falado comigo há mais de 4 anos. Mas de alguma forma, estava convencido de que eu precisava de ajuda e se recusou a me tirar de lá. Meu diagnóstico final daquele lugar: neurose narcisista. Eu tinha 14 anos e até hoje não tenho ideia de como chegaram a qualquer tipo de diagnóstico, considerando que vi um médico de verdade apenas 2 vezes. Além disso, esse resultado foi entregue a nós, meus pais e eu, pelo médico-chefe do hospital, que eu nunca tinha visto na minha vida, durante uma reunião conclusiva no meu último dia. Fui oferecida a ficar e começar a terapia comportamental, mas acho que vai sem dizer que recusei educadamente essa oferta. Todos os terapeutas e psiquiatras com quem conversei desde então, e acredite, foram alguns nos últimos 7 anos, ignoraram completamente esse diagnóstico. Alguns até riram disso. Atualmente, sou diagnosticada com transtorno bipolar e depressão e um transtorno de pânico, e meu psiquiatra atual sugeriu que eu possa sofrer de transtorno de personalidade. Acho que a moral dessa história é sempre pesquisar sobre o hospital para o qual planeja ser internado. Espero sinceramente nunca mais ter que ver nenhum dos guardas, enfermeiros ou médicos novamente. Esta é uma história sobre a qual eu realmente quero falar, para garantir que todos sejam cautelosos e mantenham a cabeça fria o tempo todo. Para contextualizar, eu morava no meio do nada no Canadá. Era uma cidade antiga que tinha vários prédios abandonados devido à ausência de moradores. Eu e muitos amigos estávamos cansados da falta de opções de entretenimento. Então, o que fazíamos era explorar esses prédios abandonados. Antes da experiência que vou contar, nunca nos aconteceu nada muito louco. Às vezes, víamos um pouco de líquido parecido com sangue, e já tínhamos visto um pentagrama no chão de uma casa anteriormente, mas nada muito grave. Até a última vez que fui explorar prédios abandonados. Quando eu era mais jovem, costumava frequentar uma creche que fazia parte de um hospital psiquiátrico. Uma combinação estranha, eu sei. Fechou devido à falta de pacientes e de crianças na creche. Decidi voltar lá com meus amigos alguns anos atrás. Para contextualizar, eu tinha 15 anos quando isso aconteceu. A maioria dos meus amigos tinha a mesma idade. Quando chegamos lá, foi bastante clichê. Estava nebuloso, estava bastante escuro e chovia levemente. Fomos até o portão principal, que estava trancado com cadeado. Decidimos nos ajudar a pular e fizemos muito barulho. Estávamos rindo e nos divertindo o tempo todo, sem suspeitar do que estava por vir. Olhamos ao redor do pequeno parque com lanternas que tínhamos conosco. Mesmo com nossas lanternas bastante potentes, nossa visibilidade era bastante limitada. Decidimos entrar no prédio em decomposição. Os cacos de vidro e a sujeira rangeram sob nossos pés quando entramos na seção da creche do complexo. Ainda havia legos antigos, lascas de madeira de móveis antigos, bonecas velhas e brinquedos rasgados espalhados por ali. À medida que avançávamos pela seção da creche, naturalmente ficávamos mais e mais silenciosos, até que tudo o que podíamos ouvir era o ranger da terra sob nossos pés. Encontrei alguns giz de cera em um recipiente de plástico no canto da sala. Fui até lá pegá-los, quando de repente ouvimos um estrondo vindo de trás de uma porta de metal que levava à seção do hospital psiquiátrico do prédio. Meus amigos e eu nos olhamos. No total, éramos um grupo de 5. A maioria deles era muito ousada e arrogante. Todos nos olhamos quando meu amigo Brian sugeriu que fôssemos ver de onde vinha o barulho. Pessoalmente não gostei muito da ideia, mas com meu grupo de amigos não havia como alguém recusar tal coisa. Nos amontoamos na porta e a abrimos. Estava enferrujada ao chão e tivemos que fazer força para abri-la. Conforme entrávamos, os cheiros metálicos e o mofo ficavam mais fortes.
com um toque de algo mais que eu não conseguia identificar naquele momento. Entramos. Nossas lanternas apontavam em todas as direções, com Brian liderando o grupo. Os corredores eram estreitos, e à esquerda e à direita havia ocasionalmente uma porta de metal, algumas com as portas abertas. Eu me sentia um pouco claustrofóbico e estava um pouco difícil respirar. Conforme continuávamos, Brian iluminou sua lanterna em uma sala e recuou. Todos paramos de andar enquanto Brian entrava lentamente na sala. "O que é?" eu perguntei a ele. "Pensei que vi alguém aqui. Parece que está tudo bem agora." Para ser honesto, pensei que ele estava apenas nos provocando para aumentar nossa ansiedade. Mas olhando para trás, acho que ele estava completamente honesto. Ele saiu da sala e continuamos caminhando mais fundo na seção do hospital psiquiátrico, quando outro amigo nos disse para parar rapidamente. Paramos e todos ouvimos. Na distância, à nossa frente, ouvimos o sutil som de passos ecoando pelo corredor. Todos nos olhamos, com medo em cada um de nossos olhos. Brian continuou caminhando na direção dos sons. Consideramos dar meia volta sem Brian, perguntando-nos se algum fantasma ou algo parecido estava no prédio. Mas não podíamos fazer isso com ele. Quanto mais nos aproximávamos, mais eu sentia que estava sendo observado. Quando finalmente entramos em uma sala à direita que cheirava a carne podre. Na nossa frente havia um veado morto. Suas entranhas se espalhavam pelo chão, manchando o concreto. Um amigo meu tinha o estômago muito fraco e vomitou por todo o chão. Foi então que ouvimos sussurros de algum lugar. Brian iluminou sua lanterna para o canto da sala, onde um homem de cabelos curtos estava parado com a cabeça baixa. Ele usava uma camiseta verde brilhante manchada com o que eu suponho que era sangue, e calças bege rasgadas. Ele não tinha meias e seus pés pareciam danificados. Ele tremia esporadicamente e continuava a murmurar mesmo depois que o vimos. Ficamos olhando para ele por 30 sólidos segundos antes que ele fizesse seu primeiro movimento real. Ele nos olhou com um sorriso assustador que nos arrepiou. "Vocês estão aqui para o banquete?" Ele disse cada palavra com inflexão e energia variável. Isso nos deixou no limite e saímos correndo daquela sala até a creche. A porta ainda estava aberta e decidimos tentar fechá-la de uma vez, mas a ferrugem e o peso puro da porta quase a mantiveram aberta. Levou 3 de nós puxando com todas as nossas forças para fechá-la, e bem antes de conseguirmos, ainda pude ver a silhueta do homem nos observando, seus dentes brancos sendo a única outra característica humana que eu conseguia ver. Enquanto estávamos sentados atrás da porta de metal, recuperando o fôlego por um segundo, todos olhando um para o outro em busca de confirmação de que todos vimos a mesma coisa. Depois de um pouco de respiração ofegante de cada um de nós, ouvimos um leve batido na porta. Foi quando decidimos que era hora de sair. Fugimos completamente da área e corremos para casa. Um ano depois de visitarmos esse local, a polícia voltou para fazer uma busca de rotina na área e encontrou o homem. Foi afirmado que esse cara costumava ir para a ala psiquiátrica antes de fechar. Ele escapou da instituição para a qual foi transferido e vivia da vida selvagem ao redor do complexo. Quando a polícia o levou, ele tinha uma série de doenças e problemas de comer carne crua. Sua condição mental estava muito pior do que antes. Havia rumores futuros de que ele havia matado alguém na floresta enquanto procurava comida, mas nada foi confirmado. No final, pessoal, cuidado, especialmente em áreas perigosas como prédios abandonados. Este incidente aconteceu em 2014, quando fui internada em um hospital psiquiátrico após uma tentativa de suicídio. Um pouco de contexto. Sou do sexo feminino e tinha 19 anos na época. Estava passando por 3 anos de medicação para transtorno bipolar, enquanto lidava com o pico do abuso de substâncias, facilitado pelo meu primeiro ano na faculdade e toda a nova liberdade adulta. Em uma noite, tive um grande episódio mental e fui internada pela primeira vez na ala adulta. Anteriormente, só havia sido internada na ala de menores durante a adolescência por episódios semelhantes. Dentro dessa unidade, era necessário dividir o quarto com pessoas do mesmo sexo, mas não nos davam nenhuma introdução adequada. O hospital como um todo não era gerenciado de forma eficaz, e nenhum dos enfermeiros ou médicos parecia se importar além de prescrever medicamentos e nos tirar de lá. Fui levada para o quarto em que ficaria, e a enfermeira apenas disse para a outra mulher no quarto:
Esta é sua nova colega de quarto. E saiu. A mulher parecia ter entre 40 e 50 anos. Era hispânica e um pouco mais alta que eu. Ela não tirava os olhos do chão à sua frente e não disse uma palavra ou se moveu quando eu disse oi. Notei que ela tinha uma tatuagem de uma versão de desenho animado do clássico Diabo Vermelho, mas como um bebê. Eu decidi apenas deixá-la quieta e ficar na minha área do quarto. A primeira noite transcorreu como normalmente acontece em um hospital psiquiátrico, com um grupo noturno, e minha colega de quarto, mais uma vez, se recusou a compartilhar qualquer coisa, apenas olhando para o chão e mal se movendo. Enquanto todos estavam se alinhando para receber sua medicação antes de dormir, a ala do outro lado começou a bater no vidro da porta e gritar. Um rapaz estava sorrindo, enquanto batia a cabeça careca contra a parte de vidro da janela, enquanto os rapazes atrás dele gritavam e pulavam. Parecia que eles quase iam quebrar a porta, mas os enfermeiros chegaram e os levaram embora, com seus gritos ainda ecoando pelos corredores. Já havia estado em hospitais psiquiátricos antes e não fiquei surpresa com comportamentos fora do comum, como gritos ou brigas começando. Mas isso foi completamente diferente para mim. Eu estava com adultos perturbados agora. Pessoas que tinham anos de doença deteriorando suas mentes. Não mais crianças pequenas zangadas. Na verdade, senti medo pela primeira vez por causa do alto nível de imprevisibilidade dessas pessoas. Eu sabia que não estava bem da cabeça, mas até essas pessoas me deixaram ansiosa e tornaram difícil conseguir qualquer descanso naquela noite. Você conhece aquela sensação de estar acordado, mas ainda não abriu os olhos? O momento em que você está quase acordando e tudo está embaçado. Foi nesse estado de consciência que me encontrei mais tarde naquela noite. Senti como se estivesse acordando, mas como se algo estivesse me acordando e ainda estava com sono. Então não abri os olhos. Quanto mais eu voltava à consciência, mais sentia pressão na testa e conseguia sentir o suor pingando no meu rosto. Abri os olhos para encontrar minha colega de quarto de pé sobre minha cama, olhando nos meus olhos com uma mão na minha testa e a outra em um punho cerrado sobre o peito, enquanto falava em uma língua que eu presumo ser da Bíblia. Olhei nos olhos dela e estavam vazios e sem emoção. Ela continuou falando mais rápido e ficando mais alta. Eu estava paralisada neste momento, não sabendo o que fazer ou o que ela faria se eu gritasse ou me mexesse. Éramos só nós no quarto, e a estação de enfermagem estava no final do corredor. Ela começou a limpar o suor da minha testa, enquanto ainda falava rápido e errático, e eu não tinha certeza do que ela estava fazendo ou planejava fazer em seguida. Ela então colocou as duas mãos na minha testa e neste momento estava gritando enquanto me sacudia, mas pouco antes uma enfermeira entrou e atirou de cima de mim. A enfermeira parecia mais irritada por ter que se levantar e fazer seu trabalho do que preocupada com como eu estava me sentindo. Ela escoltou a mulher para fora e disse para não me preocupar e apenas voltar a dormir. Não sei como, mas consegui voltar a dormir. Presumo que ela tenha sido transferida para a ala mais grave, porque não a vi novamente no dia seguinte, e felizmente consegui sair mais tarde naquele dia. Este incidente, desde então, tem sido um lembrete para mim de nunca mais voltar e de gerenciar meu bem-estar mental, porque, embora eu tenha problemas, poderia estar em um estado de espírito muito pior. Ainda acordo algumas noites com ansiedade persistente e tenho que me acalmar para voltar a dormir. Nunca quero voltar a uma ala na minha vida para experimentar isso novamente, ou algo muito pior.